Masterizando. Hoje nós vamos falar de um assunto muito pedido por vocês aqui nos comentários. A gente vai falar da Revolução Francesa. Para falar da Revolução Francesa, é claro, a gente precisa entender a sociedade na França antes de isso acontecer. Para compreender, eu já falei aqui várias vezes no canal sobre o Antigo Regime. O Antigo Regime é um sistema que a Europa viveu no início da Idade Moderna e que vai alavancar vários motivos para acontecer a Revolução Francesa, no caso. Dentro disso está o absolutismo, o mercantilismo, a intolerância religiosa e uma sociedade estamental. Sobre o absolutismo e o mercantilismo, vocês podem ver vídeos aqui no canal. E sobre a sociedade estamental, nós vamos falar um pouquinho agora. A sociedade francesa era dividida em estados. Os 3 estados. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, composto pela nobreza, e o terceiro estado, composto pelo resto. Mas esse resto era basicamente de 97 a 98% da população francesa. Entre essa galera está a burguesia, está os camponeses, os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, entre vários. Por isso que a maioria pertencia ao terceiro estado. O primeiro e segundo estado, logo, o clero e a nobreza tinham privilégios, coisas que o terceiro estado não tinha. Dentro desses privilégios, o principal é o não pagamento de impostos e também a participação em cargos públicos, em cargos que o rei, então, autorizava esses 2 estados a terem. Coisas que o terceiro estado não vivia. Então, basicamente, o terceiro estado sustentava o segundo e o primeiro. Muito trabalhado, inclusive, em prova e em charges, como essa que está aparecendo aqui na tela. É uma das charges mais conhecidas sobre esse momento. Além, então, dessa vivência do Antigo Regime e dessa sociedade em que existiam privilegiados e não privilegiados, a França estava passando por alguns problemas no final do século XVIII. Primeiro, crises econômicas devido a investimentos em guerras. A Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra contra a Inglaterra por territórios na América, e essa guerra a França acaba perdendo, e posteriormente a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Já que a França perde a guerra com a Inglaterra, eles entram a favor então dos Estados Unidos pela sua independência, logo contra a Inglaterra. E tudo isso causa muito prejuízo à França. Mas não é só isso. Tem também os altos gastos do absolutismo na França. Como muitos de vocês sabem, a França era um dos principais reinos absolutistas e com isso tinham altos gastos com a coroa, com a monarquia. Luís XVI, rei na época, e sua esposa Maria Antonieta tinham altos gastos. Inclusive, um dos filmes mais conhecidos, o Maria Antonieta, fala exclusivamente sobre esses altos gastos da monarquia francesa. Além disso, o aumento da população e alguns problemas climáticos que a França viveu nessa época causam a fome, já que não tinham o suficiente para alimentar toda a população francesa. E é claro, sem deixar de esquecer as ideias iluministas que vão influenciar a burguesia e o terceiro estado a então ter uma sociedade diferente, já que o iluminismo, como tem vídeo aqui no canal explicando, questiona essa sociedade de privilégios do Antigo Regime. Devido a todas essas crises, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais para uma votação sobre novos impostos. Lembrando então que na França não há a questão do parlamento, e sim esses estados gerais que o rei convocaria quando ele quisesse. Inclusive, antes dessa convocação, nessa crise no final do século XVIII, faziam muitos anos que nenhum rei francês convocava esses estados gerais. Nessa convocação dos estados gerais acontecem várias polêmicas, mesmo porque a questão do voto por estado ou pelo número de representantes foi muito polêmico, já que o primeiro e segundo estado sempre juntos ganhavam votações quando era por estado. Nada satisfeitos, o terceiro estado acabam se isolando e se autoproclamam a Assembleia Constituinte. Isso quer dizer que o terceiro estado, cansado então dessa sociedade de privilégios, decidiu montar uma Constituição.
O rei não vai aceitar e vai inclusive mandar fechar a sala em que estão localizados esses membros do terceiro estado. E é claro que vão acontecer várias revoltas devido a isso. Paris, então, acaba recebendo várias manifestações e uma dessas manifestações é a chamada Tomada da Bastilha. A Tomada da Bastilha é um evento crucial para a Revolução Francesa, porque a partir desse evento é que se considera o início da Revolução Francesa. Então, insatisfeitos com as posições do rei e insatisfeitos com a crise que a França estava sofrendo, a Tomada da Bastilha, que era uma prisão política, então um símbolo do absolutismo monárquico, é tomada e é destruída. Logo, esse é um dos eventos mais importantes da própria Revolução Francesa. Com esse marco inicial começa o chamado Grande Medo. E eu peço para vocês prestarem atenção, porque o Grande Medo, então, na verdade, é o início da Revolução Francesa, quando, principalmente no meio rural, os camponeses acabam atacando os nobres, acabam inclusive assassinando nobres e saqueando terras de nobres a favor, então, dessa revolução. Mas revolução essa que os camponeses queriam muito mais do que apenas uma participação política, por exemplo, como o terceiro estado lá na Assembleia Constituinte estava fazendo. Eles queriam terra. Alguns nobres vão fugir e em 4 de agosto de 1789, e 1789 é crucial porque é o início da Revolução Francesa, eles vão abolir então os privilégios feudais. Privilégios feudais esses que ainda existiam no meio rural francês. Além disso, essa Assembleia Constituinte instala uma liberdade religiosa de imprensa e então lança um documento que é um dos documentos mais famosos da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu vou deixar aqui na tela algumas coisas que essa declaração fala, mas o mais importante de se compreender é que a partir dela você tem então um fim da sociedade de privilégios. Porque os questionamentos estão todos nessa declaração, com influências, é claro, do iluminismo. O rei, a princípio, tenta fugir, mas é impedido. Em setembro de 1791, a Constituição Francesa fica pronta. França, então, deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional. Satisfeitos com a monarquia constitucional e com a Revolução Francesa, países de fora como Áustria e Prússia entram em guerra com a França, contrários então a todas essas mudanças. Claro que esses países têm medo de que essa revolução também aconteça com eles, e é por isso que vai entrar em guerra e muitas vezes o rei e os nobres vão apoiar essa guerra. Dentro da Assembleia Francesa que existe pós-Constituição, a gente tem 2 grupos muito importantes: os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, que se sentam à direita da Assembleia, são a alta burguesia e a nobreza liberal e têm ideias mais moderadas. Já os jacobinos, que se sentam à esquerda da Assembleia, são burguesia, sans-culottes, trabalhadores urbanos que defendem uma revolução mais radical com melhorias sociais para a França. Já ouviu falar em direita e esquerda? Ah, você é de direita? Ah, você é de esquerda? Pois é, essa ideia já está ultrapassada para muitos historiadores. E isso porque essa nomeação surge então com a Revolução Francesa, com a monarquia constitucional lá no final do século XVIII. Por isso que muitas das vezes essa nomeação já não se encaixa mais ou já passou por inúmeras mudanças. Um dos maiores problemas na monarquia constitucional foi que os girondinos e jacobinos descobriram documentos que comprovavam a traição do rei, já que o rei estava ajudando e passando informações para os contra-revolucionários contra a Revolução da Áustria e da Prússia e muitos nobres franceses também. E isso define a proclamação da República, já que o rei vai ser suspenso. Dentro de um período chamado Convenção, que vai de 1792 a 1795, é essa transição do fim da monarquia e do início da República Francesa. Nessa convenção, o exército francês tem inúmeras vitórias com relação à guerra externa e, além disso, muitas revoltas camponesas acontecem devido a essa questão da traição do rei e a favor, muitas vezes, dos jacobinos. E é por isso
que os jacobinos, com o apoio do povo, acabam então tomando o poder e instaurando uma república jacobina. Os jacobinos conseguem tomar o poder dessa república e mandam executar tanto o rei quanto a rainha. Então Luís XVI e Maria Antonieta vão ser executados. Dentro do poder dos jacobinos e com o apoio popular, os jacobinos tomam medidas consideradas radicais pela época, que eu vou colocar algumas aqui embaixo. Mas basicamente, eles então prezam por medidas mais sociais dentro da França. Em 1793, os jacobinos lançam uma nova constituição ampliando direitos de voto, ampliando o direito de participação na população francesa. Os girondinos, é claro, ficam insatisfeitos com todas essas mudanças jacobinas, porém os jacobinos começam com a chamada política do terror. Lembra do Grande Medo? Cuidado para não confundir com política do terror. O Grande Medo é no início da Revolução Francesa, com muitas pessoas no campo assassinando nobres, tomando terras, entre outras coisas. Já a política do terror é instalada na República Jacobina porque Robespierre, um dos maiores líderes jacobinos, acaba assassinando inúmeras pessoas. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele queria eliminar todos que eram contrários à Revolução. Porém, os jacobinos, e principalmente Robespierre, acabam entrando numa paranoia de que todo mundo estava contrário à Revolução. A gente tem que lembrar que a França estava vivendo uma guerra em que outros países eram contra a Revolução Francesa. E muitos dentro da França, principalmente nobres, também eram contrários à Revolução Francesa. Só que o Robespierre entra numa paranoia e milhares de pessoas são assassinadas devido a isso, com medo então de que essas pessoas fossem contrárias à Revolução. Robespierre entra numa paranoia tão grande que até mesmo outros grandes líderes jacobinos ele vai mandar matar. E no final de contas, quem vai ser guilhotinado será o próprio Robespierre. Devido a essa política do terror, devido a todos esses problemas e todo esse medo que se instalou na França, muitos deixam de apoiar os jacobinos e acabam então dando voz e dando chance para os girondinos. O nome do governo dos girondinos é chamado de diretório. Diretório esse porque o órgão executivo dos girondinos levava esse nome. Só que os girondinos pegam a França numa das maiores crises que já aconteceu. Afinal, a fome ainda estava instalada na França, existia uma guerra com muitos prejuízos, existiam inúmeras mortes causadas pelos jacobinos e todo esse acúmulo acabou caindo sobre os girondinos no governo do diretório. Tudo isso também estava incluso os movimentos contrários aos girondinos, já que os jacobinos prezavam por uma maior igualdade social e os girondinos já não estavam tão interessados nisso. E por isso, vários movimentos de contestação surgiram contrários ao governo do diretório. Dentro dessa guerra que a França estava vivendo, uma figura de grande destaque surge, que é o general Napoleão Bonaparte. E os girondinos, não conseguindo controlar toda essa crise, acaba colocando Napoleão no governo, acaba colocando Napoleão no poder, dando ao que muitos historiadores falam fim à Revolução Francesa. E aí a gente tem que pensar que a Revolução Francesa, então, leva algumas fases. Primeiro, então, o pré-revolucionário, depois a tomada da Bastilha, uma Assembleia Constituinte, uma monarquia constitucional, o poder então dos jacobinos e depois o poder dos girondinos. Tudo isso, é claro, mudando a França do antigo regime, já que a França deixa de ser absolutista e a França deixa de ter essa sociedade de privilégios. Agora, o que o Napoleão Bonaparte vai fazer com isso ou não, são cenas dos próximos capítulos. Claro, gente, que isso é um resumo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um dos maiores eventos que já existiram no mundo. Inclusive, os historiadores nomearam a Revolução Francesa como um marco histórico. Então, a gente deixa de ser Idade Moderna e passa a ser Idade Contemporânea graças à Revolução Francesa. Logo, ela vai influenciar inúmeros movimentos e graças a ela, muitas coisas vão mudar na Europa naquela época. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que esse vídeo é um resumo do que foi a Revolução Francesa, um evento muito complexo, mas eu espero ter ajudado vocês.
Se gostou do vídeo, curte aqui embaixo, comenta se tiver alguma dúvida, compartilha esse vídeo com os seus colegas, se inscreve no canal. Se quiser, curte a página do Facebook do Historizando, também pode me adicionar no Instagram. E tem um recadinho nos comentários aqui que eu gostei. Coloca o sininho, sabe o sininho? Para receber notificação do YouTube que tem vídeo do Historizando novo no ar. Assim, você volta sempre aqui para me assistir. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima!